Olá, boa tarde. Começamos agora mesmo. E pensei, quando estivemos a tentar perceber qual o título que iríamos escolher, pensei que realmente iria ser uma atividade na qual não se iriam inscrever muitas pessoas. E depois começámos a ver as inscrições a chegar e eu refleti. Se calhar esta questão da inquietação não é assim algo tão específico como nós às vezes pensamos. Acaba por ser uma inquietação generalizada a todo o ser humano que se pergunta sobre algumas coisas gerais. E o título em si, além desta primeira questão, eu acho que é um bocadinho paradoxal. Não é? Porque temos a palavra desafio, que nós associamos a movimento, não é? A aventura, a oportunidade, e temos, por outro lado, a palavra conhecer-se, que podemos facilmente associar a algo mais passivo, sem movimento, se calhar até secundário, não tão importante, mas na verdade não é nada paradoxal. Okay? O conhecer-se que nós queremos falar hoje não é esse tipo de conhecer-se. Não é um conhecer parado, unicamente reflexivo, à espera de que as conclusões cheguem, sem viver na prática. Então, este conhecer-se que nós queremos falar é um conhecer-se fundamental, imperativo. É algo natural em todo o ser humano, mas não surge naturalmente. Ou seja, surge por ação de uma vontade. E não é algo unicamente interior, porque também acho que há uma tendência muito fácil, muito imediata, para nós pensarmos que o conhecer-se é uma vivência muito interna. Okay? Não. Nesta visão, é obrigatório haver um reflexo do conhecimento interior no exterior. E isso é baseado na filosofia à maneira clássica, que é a filosofia que a Nova Acrópole experiencia no seu dia-a-dia. O que é que isto quer dizer à maneira clássica? Que se pretende viver de acordo com aquilo que se pensa. Então, este conhecer-se, este conhece-te, e vou agora transformar a palavra do título em conhece-te, ok? Este conhece-te pressupõe este trabalho interior e, obrigatoriamente, colocar as coisas em prática. Mas colocar o quê? O que descobrimos e o que validamos como bom e como útil, obviamente. Não tudo o que acabamos por receber. Então, este conhece-te é, consideramos nós, um alicerce. E não é por acaso, certamente todos nós já ouvimos falar da frase do conhece-te a ti mesmo, não é? Que estava no centro da Grécia Antiga, no Templo de Delfos, na cidade de Delfos, que hoje em dia já não existe como tal, e que quem visitou a Nova Acrópole também já teve a oportunidade de ver que nós temos na parede da sala principal essa frase escrita, conhece-te a ti mesmo. Okay? Quem já teve a oportunidade de visitar a Nova Acrópole noutro país ou noutra cidade ainda vai entender que essa frase... Olá, boa tarde. Começámos há pouquinho. Que essa frase está em todas as paredes de todas as salas, de todas as cidades, de todos os países em que existe Nova Acrópole. E não está como elemento decorativo, unicamente. Também fica muito bonito, mas está pela importância que tem. Okay? E é sobre esta importância que nós damos ao conhece-te a ti mesmo que surge a ideia desta tertúlia. Okay? À medida que eu for falando, se quiserem, por favor, dizer qualquer coisa, ou comentar ou perguntar, sintam-se à vontade. Está bem? Haver aqui este espaço no meio vazio não facilita, não é? Parece que há aqui um obstáculo, mas sintam-se à vontade. Então, dizia eu que este conhece-te
temos esta noção de que seria só um trabalho interior, mas não, é também um reflexo de um trabalho exterior e não é algo unicamente intelectual. Eu creio que isso também é uma tendência. Nós, quando falamos em conhecimento, associarmos o conhecimento a algo intelectual, unicamente. E acaba por partir daí, não é? Através das perguntas, das respostas, das análises, das repetições. E este movimento intelectual é já por si gerado por um ato de vontade. Okay? Porquê? Porque nós precisamos de ter um ato de vontade para nos concentrarmos em algo, para fixarmos a nossa consciência em algo e para compreendermos. Okay? Isto é uma primeira fase de compreensão. Quando nós sistematizamos aquilo que nós compreendemos, quando arrumamos aquilo que compreendemos em algum lugar que nos faça sentido, então nós aprendemos. E creio que é nesta altura que surge a tendência para nós acharmos que sabemos esse algo. Agora eu já sei. Mas quantas vezes nós já dissemos e já ouvimos dizer: eu sei, isso que tu me estás a dizer, eu sei. E do outro lado vem-nos a pergunta: então se sabes, porquê é que não fazes? Não? Já nos aconteceu a todos, certamente, não é? Connosco e com os outros. Se calhar é mais fácil pensarmos nos exemplos com os outros. Então, e porquê é que se eu sei, eu não faço? Porque saber verdadeiramente é um passinho mais. Não é só compreender, não é só aprender. Da passagem do aprender para o saber, novamente é necessário, é imprescindível um novo ato de vontade. E esse novo ato de vontade é para colocar em prática aquilo que compreendemos e que aprendemos. E só aí é que poderemos considerar que sabemos algo. Há uma frase muito simples. Quem é aluno da Nova Acrópole sabe que eu gosto muito de frases curtas e grossas, tipo dos estoicos. Esta não é dos estoicos, é da diretora internacional da Nova Acrópole, que diz: o que sei é o que eu posso fazer. Eu acho que essa frase... Olá, Vasco. Começámos há pouco tempo. Eu acho que essa frase resume um pouco desta sequência, do compreender, do aprender e do saber. Fizemos só uma introdução, Vasco, está bem? Sobre o motivo deste tema, deste conhece-te. Então, agora que já explorámos esta parte do conceito de conhecer-se, o que é que se põe aqui em questão? Conhecer o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então estamos a falar de quê? Conhecer-me a mim. Mas eu sou o quê? É conhecer o quê? O meu corpo? A forma como funciona o meu corpo? Olá, Bianca. Boa tarde. A forma como funciona o meu corpo? As leis que regem o meu corpo? A forma como o meu corpo reage às circunstâncias? Também é isso. É o conhecer as minhas qualidades e os meus defeitos, os meus limites, até onde eu posso ir, as minhas limitações. Também é isso. Mas é mais do que isso. Tem de ser mais do que isso. E há um esquema muito simpático. Alguns de vocês certamente já ouviram falar. Quem estuda ou estudou na Nova Acrópole, certamente. Nós utilizamos muito, porque é muito útil em termos pedagógicos. Okay? É um esquema que nos chega da Índia. Poderíamos escolher outros. Poderíamos escolher o grego, que talvez seja mais fácil de apreender para nós ocidentais. Mas é um esquema que consiste num triângulo. Isto vê-se alguma coisa? Sim? E um quadrado. Okay. E isto ajuda-nos a perceber esta história do quem sou. Quando eu digo que me tenho que conhecer a mim mesma, eu estou a falar de quê? Não só daquilo que há pouco eu referi.
este esquema, como eu vos disse, chega-nos da Índia Antiga e chama-se Constituição Septenária. Temos aqui doutorados em Constituição Septenária, da turma de segunda-feira. As duas expressões são muito óbvias, não é? Constituição, estamos a falar de formação, de estrutura, e septenária, estamos a falar de sete. Então, o que esta chave nos propõe é que o ser humano é constituído... Incomoda? Não. O ser humano é constituído por 7 planos, 7 veículos. E esses 7 planos e esses 7 veículos estão divididos nestas duas estruturas, um triângulo e um quadrado. Eu não me vou aprofundar muito sobre os nomes que são atribuídos a estes planos e a estes veículos, mas vamos falar de ideias gerais. Então, a ideia geral é que o quadrado representa a matéria, a parte mais material, e o triângulo representa a parte mais espiritual. No quadrado está o nosso corpo físico, a nossa energia, as nossas emoções e a mente. Okay? Eu não tinha planeado desenhar ao pormenor, mas é mais forte do que eu porque eu acho que é muito útil. Okay? Se quisermos dividir, isto tem uma sequência. Okay? E para explicar é mais fácil começarmos de baixo para cima, apesar de que o que faz sentido, e vemos no final da explicação, é iniciar de cima para baixo. Okay? Corpo físico. Okay? Podem encontrar, depois se fizerem as vossas pesquisas, para quem está a ouvir pela primeira vez falar sobre este tema, podem encontrar vários nomes e os mais comuns vão ser os nomes em sânscrito. Obviamente porque isto, como vos disse, chega da Índia Antiga. Os nomes em sânscrito são confusos para nós e não nos acrescentam nada, a não ser neste corpo. E já vos explico porquê. Então, aqui teremos o corpo físico, aqui teremos a energia, ou se quiserem, vitalidade. Eu peço desculpa. É possível só chegar com algum bocadinho mais de tempo? Claro, claro que sim. E se calhar uma caneta mais escura, não tem? Com certeza. Aqui faz mais sentido, no centro, não é? Sim, obrigada. Então, deixem ver se não se incomodam que eu escreva a vermelho. Talvez seja a que mais sobressai. Deixem ver. Não, são todas fininhas. Deixem ver. O verde vê-se melhor? É? Ok. Pronto, isto basicamente é um quadrado dividido em 4 partes e é um triângulo. Okay? Então dizia eu que nós temos aqui o nosso corpo físico, temos aqui o plano energético, vitalidade, aqui as emoções, ou o veículo astral, e aqui a mente. Porque é que eu vos disse que a mente convém nós nos habituarmos ao nome em sânscrito? Porque nós, aqui na parte de cima, também vamos ter uma mente, mas é uma mente mais subtil, uma mente menos concreta. Então, a esta mente nós chamamos Kama Manas, que significa a mente dos desejos, ou mente concreta. Este quadrado constitui a nossa personalidade. Não a personalidade que nós estamos habituados a ouvir no âmbito da psicologia, personalidade que vem de persona, de máscara, ok? Então, este quadrado é aquilo que nós utilizamos, que necessitamos para estarmos presentes como estamos nesta vida, ok? Esta parte espiritual é uma parte mais subtil. E eu posso só referir aqui 3 nomes que valem o que valem. Vocês depois podem aprofundar o tema. Temos Manas,
Buddhi e Atma. Ok? Isto só para entenderem que é uma tríade, é um triângulo, está constituído por 3 partes. Aqui no meio vai-vos aparecer na estrutura um caminho de ligação. Então, o que este esquema sugere é que o ser humano está formado por 7 veículos, 7 planos, que não estão separados entre si, ok? Este esquema, como eu vos disse, em termos pedagógicos é muito bom, mas pode limitar a compreensão se nós o entendermos de uma forma dividida, e não é esse o objetivo. Os planos não estão divididos, eu não tenho uma parte que é física, uma parte que é astral, não, há uma interligação entre todos eles. Enquanto que a matéria é a personalidade, a tríade podemos chamá-la de indivíduo, mas indivíduo no seu sentido... Olá, boa tarde. Faz favor. Se calhar é melhor não ficarem aqui porque eu ando aqui a circular, Ana. É melhor. Indivíduo no sentido etimológico da palavra, que quer dizer indivisível, que não se divide. Okay? Esta é a parte, obviamente, visível e esta é a parte, obviamente, invisível. E a nossa consciência, e eu aqui peço-vos mais uma vez um favor, tentem não se agarrar aos conceitos de indivíduo, personalidade e consciência que nós falamos hoje em dia, ok? E digo simplesmente para não se agarrarem porque pode, de alguma forma, balizar a reflexão, só por isso. A consciência, onde é que vocês acham que se localiza? Como? Muito bem, pode ser uma ótima resposta. Mais? O que é que diriam? Eu, quando perguntaram isto, eu disparei para um sítio em 2 segundos. Aonde? Aonde? Aqui? Ok. Aqui e aqui? Uma mais sutil e outra mais... Ok. Muito sensato. No triângulo? Ok. Então, o que é que será a consciência desta perspectiva? Um género de elevador. Todas as respostas que vocês deram são certas, porque a consciência é um género de elevador, segundo esta proposta, que anda para cima e para baixo. Ok? E anda para cima e para baixo conforme a nossa vontade. Por exemplo, se eu tenho fome, ou se algum de vocês, é mais fácil nós cedermos ao quadrado se estivermos mais passivos, não é? Eu, se tiver fome e estiver a falar, rapidamente me controlo. Mas vocês que estão numa posição mais passiva, se tiverem fome, onde é que acham que está a vossa consciência? E se deixarem, obviamente, comandar por essa sensação de fome? No quadrado, especificamente aonde? No corpo físico. Ok? Se estiverem extremamente cansados, com muita dificuldade em se manterem despertos e a seguir aquilo que se está a dizer. Onde é que está a vossa consciência? Na energia, na vitalidade. Okay? Se algum de vocês tiver feito o esforço de vir para cá, mas ainda assim estiver extremamente triste com alguma coisa, onde é que está a vossa consciência? Nas emoções. Okay? E se estiverem muito preocupados com alguma questão, e à medida que estão a ouvir o que eu estou a dizer, não conseguem desligar dessa preocupação na mente. Ok? Claro que isto não é assim tão taxativo, senão nós seríamos seres totalmente focados, né? Temos fome, vamos dar resposta à fome. Quer dizer, em algum momento das nossas vidas nós passamos por isso certamente, não é? Em que temos tanta fome que só conseguimos nos concentrar nessa sensação do corpo.
ou que estamos tão preocupados que nos deixamos contaminar em todos os outros aspectos da nossa personalidade, do nosso quadrado. Uma boa forma de poder controlar um dos veículos que se está a manifestar mais é através da ação de um veículo superior. Okay? E deixem-me fazer aqui só uma ressalva de que a palavra superior e inferior não quer dizer que seja melhor ou pior. Okay? Nós podemos falar de um sentido de baixo para cima, e aí eu digo inferior e superior, e isto quer dizer exatamente a mesma coisa de externo e interno. De fora, mais para dentro. Okay? Para mais profundo, mais interior. Então não se trata de dizer que é melhor, trata-se de dizer que está acima, localizado acima. Então, uma boa forma de eu controlar, por exemplo, imaginem que eu estava extremamente chateada, estava cheia de raiva em relação a alguma coisa. Eu posso racionalizar, eu posso relativizar, ok? E não vou relativizar com o meu corpo físico. Quer dizer, às vezes estamos emocionalmente em baixo e vamos atacar o corpo físico, não é? Também acontece. Mas se nós queremos dominar a influência de determinado veículo, então é mais fácil dominar com um plano acima. Em termos gerais, como é que nós conseguimos dominar o quadrado? Utilizando o triângulo. Okay? E deixem-me só explicar, que eu sei que algumas pessoas fazem impressão o termo domínio. Okay? Parece que é maltratar, parece que é destruir. Não se trata nada disso. Domínio no sentido de estar sob o comando. Imaginem que isto é um cavalo e que isto é um cavaleiro. Nós aí já compreendemos. É natural que seja quem a comandar. O cavaleiro. O que é que acontece se é o cavalo a comandar? A coisa corre mal. Não é? Então aqui é a mesma coisa. E o cavaleiro, certamente, se está ligado ao seu cavalo, ama o seu cavalo, respeita o seu cavalo, mas quer conduzi-lo. Quer ter as mãos nas rédeas e saber onde e como o conduzir. Então é a mesma coisa aqui. Esta é a ideia de haver um cavaleiro que controla o cavalo. Ok? Então, quando nós falamos do conhecer-se ou do conhecer-me, do conhece-te a ti mesmo, é conhecer o ser humano em toda a sua existência, e poderemos pensar neste esquema ou noutros. Aquilo que é importante é não nos ficarmos pela sensação de ser mais superficial. Porque no nosso dia-a-dia, nós podemos nos sentir a nós próprios a muitos níveis. Não é? E convém não nos ficarmos pelo nível superficial. E muitas vezes somos nós próprios que calamos o nosso nível mais profundo porque não nos convém ouvir esse nível mais profundo. Porque esse nível mais profundo dá-nos ordens, no bom sentido da palavra. Diz-nos o que é que nós devemos fazer. Alerta-nos. Só que dá trabalho. Se nós ouvirmos esse eu mais profundo, essa voz mais interna que somos nós, dá trabalho. Então nós, com toda a inteligência que nos caracteriza, esquivamos. Okay? E estou a falar em termos gerais. Ter a consciência, através deste esquema ou não, através desta ideia ou não, mas ter a consciência que existe um quadrado e um triângulo é, já por si só, um grande passo. Ou ter a consciência que existe em nós um lado mais terreno e material e um lado mais espiritual, é já um grande passo. Há uma história numa grande obra da Índia Antiga, não sei se alguns de vós conhecem, que é o Bhagavad Gita, que é uma espécie de, em vez de ser a Bíblia cristã, será a Bíblia para o hinduísmo, é um livro sagrado. E nós correntemente dizemos Bhagavad Gita, é mais fácil. E esse Bhagavad Gita é, no fundo, um grande capítulo
dentro de uma grande epopeia indiana. Okay? Nós, quando conhecemos o livro, associamos o livro como uma obra só, mas não é. Ela está dentro de uma grande epopeia que se chama Mahabharata. Vale a pena ver, é uma história espetacular, com personagens super inspiradoras, e pode ser difícil ler o livro. Eu nem sequer sei se existe uma Mahabharata em português. Bhagavad Gita existe, certamente, e até houve uma edição muito recente, mas podem ver vídeos também. Se procurarem no YouTube, há vídeos traduzidos em inglês, não é? E nós agora, na Nova Acrópole, estamos a tentar traduzir esses vídeos do inglês para português. São pequenos vídeos de 20 minutos, só que são 200 e tal episódios. Pronto, são muitos. Em livro são uns valentes volumes. Mas nesse Bhagavad Gita, que é então um capítulo dentro do Mahabharata, há uma personagem que caracteriza muito bem esta consciência de que existe um quadrado e um triângulo e que nós nos situamos entre o quadrado e o triângulo. Chama-se Arjuna. E Arjuna é um guerreiro, muito resumidamente, eu não vou entrar por esta história porque senão eu não me calo. Portanto, eu vou só dizer que é um guerreiro que está entre duas facções familiares, dois grupos familiares, que são primos entre eles. Chamam-se Kauravas e Pandavas. E ele é Pandava, é do grupo dos Pandavas, e ele tem que ultrapassar o seu medo de lutar e as suas dúvidas, porque os outros são familiares e porque cresceu juntamente com os mestres que estão do outro lado. Claro que isto não representa aquilo que eu estou a dizer, isto é tudo muito simbólico. E o simbolismo dessa obra é exatamente Arjuna entre os dois grupos familiares. Somos nós, cada um de nós, entre o triângulo e o quadrado. Okay? Entre as forças, poderíamos dizer de uma forma mais redutora que é entre as qualidades e os defeitos, mas não é isso, é mais do que isso. São entre as forças que nos puxam para cima e as forças que nos retêm. Quase como se fossem as forças que... Imaginem que temos asas e as forças que nos prendem as asas e que nos impedem de voar, e o contrário, o triângulo, seria a força que faz com que as asas tenham a capacidade de abrirem e nos levar às alturas. Se tiverem a oportunidade e se ainda não conhecem a obra, eu convido-vos a investigar sobre o tema. Se calhar não a ler o Bhagavad Gita, ele agora está editado e está à venda nas lojas em português, mas se não quiserem comprar o livro, podem pesquisar na internet, existem PDFs em português, em espanhol, e vale muito a pena. É uma obra que vale muito a pena. Estão a seguir até agora? Okay? Como estão muito silenciosos, estou aqui já a fazer grandes filmes na minha cabeça, o que é que se passará? Está tudo ok? E então, estava eu a falar do Arjuna, agora perdi-me, deixem-me só localizar. Vou-me lembrar, eu perco muitas vezes, vocês sabem. Vou-me lembrar. Claro, pois claro. O ter a consciência que existem, então, partes diferentes dentro de nós, já é um grande passo para nós começarmos este caminho do conhecer-se a si próprio. E eu acho que, imediatamente, o argumento que nos vem à cabeça é: mas isto não é nada fácil, isto é difícil, isto não se consegue. E aqui surge um conceito que eu acho que vale a pena nós analisarmos, que é o conceito de fácil. E, obviamente, do seu irmão, o difícil, não é? O que é fácil? Por exemplo, se eu perguntasse a cada um de vocês que está aqui na sala, o que é fácil? Digam uma coisa que é fácil para vocês. Por exemplo, aqui a Ana, que como me conhece, não vai levar a mal que eu lhe pergunte. Uma coisa que é fácil para si, Ana? Uma coisa que é fácil para mim, então é fácil para mim cuidar da minha alimentação. Cuidar da alimentação. Há aqui alguém na sala para quem isso seja difícil, cuidar da alimentação?
Ok. Já agora, de forma saudável. Ok. Então, já agora alguma das senhoras, se não se importar, algo que seja fácil para vocês. Desenhar. Há aqui alguém na sala para quem seja difícil desenhar? Ok. Então, o que... Eu só queria dizer que eu tinha um sobrinho, que até aos 4, 5 anos, as coisas para eles era fácil. Porque ele não compreendia a diferença entre o fácil e o difícil. Uau. Então, as coisas que ele ia encontrando, que é fácil. E nós não sabemos para ele que era fácil, se era difícil. Isso encerra muita sabedoria. Isso encerra muita sabedoria, não é? Exato, vou começar a usar essa. Exatamente por isso, porque não existe um fácil absoluto e um difícil absoluto. Não é? Aquilo que é fácil para uns é difícil para outros. Então, o fácil, se nós formos a pensar, é aquilo que nós já fazemos. É aquilo que nós dominamos. É aquilo que já conquistamos, se quisermos falar em termos, se calhar, de virtudes. E o que é o difícil? É o que ainda não dominamos. O que ainda está em potencial e o que se nos apresenta, como está em potencial, apresenta-se-nos como novo, como prova, como dificuldade. E por isso é que nós dizemos, isto é difícil. Claro que nós não temos este discernimento no dia-a-dia. Normalmente o que é que nós pensamos? A vida reservou tudo o que é difícil para a minha pessoa e os outros fazem tudo o que é fácil, não é? Ele faz isto porque é fácil. Não, eu não consigo, não, eu só não faço porque para mim é muito difícil. Mas não é disso que se trata. Não, o que nos falta quando fazermos esse tipo de avaliação é colocarmos no lugar dos outros. Não é? Porque é muito mais fácil nós dizermos que o outro fez tal coisa porque é fácil para ele. Mas nós não sabemos o que é que a outra pessoa teve que passar e ultrapassar para estar a fazer aquilo. Ou é uma pessoa que faz questão de se... uma pessoa muito expansiva que faz questão de dizer todo o processo que ele levou a fazer tal coisa e diz, eu passei muitas dificuldades. Ou então, quer dizer, normalmente não há tempo para isso na nossa vida. Nós simplesmente analisamos alguém, observamos, o fulano faz aquilo, olha, uma perna às costas, não custa nada, não custa nada. Mas se fosse eu, não, para mim é muito difícil, por isso é que eu não faço, por isso é que... Não é isso. Não é isso. Estes dois conceitos são relativos. Ora, isto leva-nos a um caminho sem saída. Ora, se não existe fácil e difícil, ou se existem enquanto conceitos relativos, só nos resta uma solução, que é enfrentar o difícil, aquilo que nos surge como dificuldade. Isto é muito bonito em teoria. Mas como é que se faz isso? Na nossa vida, algo que nos seja tremendamente difícil, como é que nós enfrentamos essa dificuldade? Através da vontade. Muito bem. Através da vontade. Era exatamente o primeiro ponto que eu ia falar, Ondina. Vou-vos fazer aqui uma inconfidência. Eu tenho uma dificuldade louca em fazer este género de atividade. É? Eu adoro dar aulas. Adoro dar aulas. Porta fechada, dentro da escola, com as pessoas que eu conheço, que acabo por conhecer, obviamente na primeira aula não conheço, mas sinto-me em família, sinto-me confortável. Um sítio que não é o meu sítio habitual, com portas abertas, não sei se repararam, eu fechei as portas antes de começar a falar, que é para ficar aqui um bocadinho mais acolhedor, com pessoas que eu, à partida, não conheço, que vou conhecendo também, mas que não conheço, para mim é terrível. É terrível. Ainda hoje existe, nos arquivos da Nova Acrópole, um vídeo em que sou eu a dar a minha primeira palestra. Se um dia se quiserem rir, tipo domingo à tarde, e não tiverem nada para fazer, peçam esse vídeo, porque sou eu no auge do meu sofrimento, ok? Eu agora também sinto algum sofrimento, mas porquê é que eu estou aqui diante de vocês e convosco a fazer esta atividade? Por um ato de vontade. E não só a vontade. Mas vamos por partes. Vontade. O que é isto da vontade? Eu acho que nós normalmente pensamos na vontade como a origem de qualquer coisa. Ou se tem ou não se tem. Não é? Também podemos dizer, eu não sou uma pessoa com muita vontade. Mas a vontade não é algo que se parte dela para chegar a algum lado. A vontade é o resultado de algo.
A vontade é o resultado da superação das dificuldades. Com inteligência, obviamente, não a qualquer preço. Então, se eu enfrento as minhas dificuldades, se eu enfrento as provas que a vida me coloca à frente, o resultado da superação, seja ou não bem sucedida, mas da superação, é a vontade. E esse resultado, por sua vez, vai alimentar uma nova situação em que eu tenho de enfrentar as dificuldades. Então, sem dúvida que o primeiro passo é a vontade. O segundo poderia ser o esforço. Uma das palavras muito, eu vou dizer, pai 3, até ao final da atividade. O esforço, eu acho que é das palavras que neste momento mais mal entendidas por nós, no geral. O que é que nós pensamos quando pensamos em esforço? Sofrimento. Como ele diz? Dificuldade. Mas dificuldade de uma forma... dificuldade má. Okay? Não pensamos no esforço como algo útil. Então o que é isto do esforço? O esforço é essa vontade que nós adquirimos posta em ação. E ontem, quando eu estava a refletir sobre algumas destas palavras, com a ajuda de alguns colegas, eu estava a pensar, é a vontade posta em ação, mas que precede sempre uma vitória. Sempre. Não há nenhuma situação em que uma boa dose de esforço não chega a uma vitória. É? Muito provavelmente não uma vitória aparente, visível. Mas nós, por nos esforçarmos, no final, sentimos a vitória. Sentimos a sensação de que conseguimos alcançar alguma coisa. Então, o esforço seria um segundo passo. Um terceiro. Como? Esse para mim é o ponto zero, Ana. Para mim, eu acho que a necessidade é a maior... Houve algum filósofo conhecido que disse esta frase. Euclides, algum senhor começado por E, disse esta frase. Que a necessidade é a maior força. É a que nos obriga a avançar. Portanto, para mim seria um ponto zero. Mas bem lembrado. Então, o terceiro poderá ser a perseverança e a constância. Okay? Eu acho que isto também é às vezes mal entendido. Não é? O que é isto da perseverança? Trabalhos por riscos e pedra, não sei o quê. Mas a perseverança é uma coisa mais suave. Deu lá a primeira, dará a segunda. Nós aprendemos não desistir. Não desistir. Como? Ou seja, é necessário resiliência para ser perseverante, para aguentar, porque a perseverança é insistência, não é? Ser perseverante é ser insistente, mas não é ser insistente por obstinação. Não é dizer eu faço, eu vou continuar, porque não é este tipo de insistência. É uma insistência que tem que ser consciente, não pode ser um hábito adquirido, e muitas vezes nós utilizamos a palavra do género hábitos que nós trazemos há muito tempo. Não, eu sou muito perseverante, eu aguento muito. Não, mas eu aguento muito porque é mais prático para mim aguentar. Não é isso. É uma insistência com consciência que se torna motor. Okay? A persistência torna-se motor. Há uma ideia que eu roubei de um livro, não é minha, atenção, uma imagem, não é uma ideia, uma imagem acerca da perseverança, de um livro da diretora internacional da Nova Acrópole, Delia Guzmán, que ela diz que a persistência é chegar a descobrir o segredo de uma escada, deixem ver se eu vos consigo passar a imagem, chegar a descobrir o segredo de uma escada em que os degraus são aparentemente todos iguais, mas que estão a alturas diferentes. Uma escada, obviamente, se é uma escada, os degraus estão a alturas diferentes. Mas nós, quando estamos a subir uma escada, se não pensarmos que estamos a subir, a ideia é que não estamos a sair do mesmo sítio. Se os degraus nos parecerem exatamente iguais, a diferença está na altura, porque os degraus efetivamente são iguais.
Então a insistência é isso, é ter noção da ciclicidade, ter noção da força que muitas vezes a repetição e a insistência consciente gera, e entender que esse motor nos pode levar a uma evolução que não é visível, ou que pode não ser visível. E a constância será exatamente isto aplicado à mente, aplicado a um plano mais mental. E um quarto passo, outro daqueles conceitos muito mal entendidos, sacrifício. Qual é a imagem ou a ideia que nos ocorre quando falamos de sacrifício? Sofrimento, dor, que magoa muito, abdicar, perder coisas, ok? A etimologia da palavra sacrifício não tem nada a ver com isso, quer dizer sacro ofício, e sacrifício nunca implica perder nada. Implica ceder. Ceder. Ceder em alguma coisa, mas não perder. E se nós pensarmos, em que é que na vida nós não temos que ceder? No nosso processo, em que é que nós não cedemos? Se nós não deixarmos algumas coisas para trás, se carregarmos essas coisas todas, como é que entram, e agora estou a falar em termos físicos e em termos de vivências, como é que nós carregamos tudo se não formos deixando coisas para trás? Tem que haver um sacrifício implícito. Então, estas podem ser, vou utilizar a palavra, mas não entendam mal, armas com as quais nos podemos munir para travar este processo de conhecer-se a si próprio. E este processo pode-se chamar de luta. De luta, não é? De luta, de guerra interior. No livro que eu vos falava há pouco, do Bhagavad Gita, o tema central dessa obra é a luta interior de Arjuna. Mas eu também sei que há pessoas que interpretam mal esta palavra. E há pessoas que lidam mal com a palavra luta, guerra, mas eu não quero entrar em guerra comigo próprio, eu não quero lutar. Nós, ocidentais, é natural que nos prendamos ao conceito de guerra como a entendemos hoje. E o que é que para nós é guerra hoje? É destruição, é luta de poderes, é o que é que todos nós sabemos. O conceito mais oriental, que para nós nos chega como oriental, mas que no fundo não é só oriental, é de guerra como fricção, como atrito, como tensão. E se nós pensarmos, sem atrito não há movimento. Ainda ontem eu perguntava ali ao meu consultor destas coisas, então, mas como é que isto funciona? Sem atrito, o que é que eu conseguiria fazer? E o João explicava-me, sem atrito tu não conseguirias movimentar-te, não é? Então, sem atrito não há movimento. E sem contraste não há consciência. Então tem de haver atrito, tem de haver fricção. E é esse atrito e essa fricção que originam tensão, que é outra palavra mal entendida, não é? Não só pela tensão alta e pela tensão baixa, que alguns de nós sofrem, mas estar sob tensão, não é? É mau. Estou sob tensão, isto é mau. Não, mas vamos falar de uma tensão má e uma tensão boa. E uma tensão boa é uma tensão saudável. É estarmos como uma corda, ok? Nem frouxos demais, nem demasiado tensos. O que é que acontece a uma corda quando está demasiado tensa? Rebenta, não é? E uma corda que está demasiado relaxada não faz nada, não faz nada. Não é? Então, é descobrir a tensão exata. Essa é uma tensão boa, não demasiada. Desculpem, perdi-me. Estava a falar da tensão. Antes de falar da tensão,
da guerra, estava a falar da guerra interior. Eu encontro o momento onde eu estava. Continuei a falar da guerra, do Bhagavad Gita. Já sei, lembrei-me. Eu demoro um bocadinho, mas chego lá. Então, o primeiro conceito é esse conceito de guerra e de luta, que é útil nós entendermos dessa forma. O segundo é o medo. Porque se nós estamos ativamente e assumidamente em luta interior, é perfeitamente natural que tenhamos medo. O normal é ter medo. Se nós chegarmos a um momento da nossa vida em que não temos medo de nada, é mau. Tornamos-nos temerários. O que é que acontece? Bem, o medo, em primeira instância, é um agente de proteção, não é? Imaginem que esta sala agora começava a desabar. Não é? Eu, se fosse temerária, não tenho medo que caia a casa em cima de mim. Ora, o medo protege-me. O medo que a sala caia em cima de mim faz com que eu me proteja, que eu corra. Então, o medo, por si só, é um agente de proteção. E é perfeitamente natural que tenhamos medo de um montão de coisas. De perder as pessoas que amamos, de perder coisas que consideramos como fundamentais para a nossa vida, de sermos rejeitados, de falar em público, de não falar em público, enfim, cada um, isto é um bocado como fácil e difícil, cada um tem os seus medos de conduzir, agora lembrei-me que era um medo que eu tinha, cada um tem os seus medos, isso é perfeitamente normal. Agora, o que não é normal é ficar-se com os medos. A partir do momento em que os medos nos limitam e quando chega a um ponto de nos paralisarem, isso não é humano. Não é? Porque nós também muitas vezes dizemos, mas isso é humano, mas também é humano nós usarmos a nossa vontade para enfrentarmos os nossos medos. Com inteligência. Não é? Mais uma vez, não é? Se o nosso medo é conduzir, imaginem que não tenho carta de condução e pego num caminhão de tiro e desato aí a conduzir o caminhão pela autoestrada. Isso, obviamente, não é enfrentar o medo, isso é causar o medo. Bem, e causar outras coisas. Tem problemas a muitas pessoas, certamente. Então, a ideia é, o fundador da Nova Acrópole tem uma frase muito simples, mais uma vez, e muito boa, que é: o importante é que sejamos nós a ter o medo e que não seja o medo a ter-nos a nós. Okay? Nós é que temos o medo e não ele a nós. Isto é uma imagem que me foi passada há alguns anos e ficou-me. É pegar o medo pela mão. Eu estou aqui à vossa frente hoje, continuando a minha confidência, é porque peguei o medo pela mão e o trouxe. E ele está aqui ao meu lado, comigo. Ele não deixou de existir. Eu não o maltratei. Eu não o pisei. Eu não disse, tu não podes continuar junto a mim. Eu simplesmente agarrei nele e disse, ok, eu tenho medo, mas vou à mesma. Okay? E neste processo aproveitamos o lado bom do medo, que não é não é algo paralisante. O medo, quando é bem utilizado, é um catalisador. Quando é bem utilizado. Okay? Depois, outra questão é o nosso campo de batalha. Estou a utilizar muita linguagem bélica, se houver alguém que não goste, peço desculpa, mas é uma boa ferramenta. O nosso campo de batalha. E aqui a coisa complica-se. Porque qual é o nosso campo de batalha? Somos nós. Okay? Nós travamos a nossa luta dentro de nós. E eu, na verdade, travo a luta entre mim e mim. Não é? Um bocado não, totalmente como Arjuna. E daí a dúvida do que fazer, como agir. Imaginem, se eu estou em luta, eu tenho que arranjar armas para combater. Então, e se eu der armas à outra parte de mim que eu estou a combater em vez de me dar a mim? Isto pode acontecer.
Tem que existir um discernimento constante, uma atenção constante, que não existe. Então nós erramos. De vez em quando erramos. Faz parte. E também não temos que nos angustiar muito com isso. Há 2 conceitos também que a filosofia indiana nos passa, que são muito úteis nesta sensação que muitos de vocês já ouviram, Dharma e Karma. Não é? E nós até hoje em dia, no Ocidente, utilizamos muito a palavra Karma, às vezes, ainda agora eu usei, que eu estava a dizer aqui aos alunos da segunda-feira, a dizer que era karma, porque eu tiro-lhes fotografias para a ficha de inscrição. Eu disse, é karma, porque agora estão ali a filmar com a câmara. Ou seja, nós acabamos por utilizar a expressão de uma forma que não é correta, quase como se fosse castigo, não é? Mas não é isso. O que é isto do Dharma e do Karma? O Dharma é a lei, é o caminho, é a ordem. Okay? É o caminho que nos leva, a lei que nos leva de onde partimos até ao sítio onde devemos chegar. Okay? Um caminho, ascendente. Este é o Dharma. Como é que acham que nós percorremos o caminho aqui pelo meio? Certinhos. Continuamos aqui. Espetacular. Era tão bom se fosse assim. O que é que acontece? O que é que nos acontece normalmente? Pois, claro, com toda a força e com toda a confiança. Pum! Aqui, né? E depois, pum! Outra vez. Então, o karma é a força que nos leva de volta ao caminho. Por isso é que nós ouvimos dizer que é a lei da causa e do efeito. Pois é a força que nos devolve ao caminho. Nós só temos a agradecer ao karma, porque se não fosse o karma, nós não voltaríamos ao caminho. Agora, reparem, nós fazermos este percurso implica que nós estamos a avançar, não é? Com dificuldade e a bater com a cabeça nas paredes, mas estamos a avançar. Nós não avançamos se ficarmos assim. Assim não avançamos. Ou seja, passamos de dor a dor, de dor a dor, de dor a dor, sem avançar. Então, o que é este impulso que faz com que avancemos e que batamos no outro lado, mas um pouco mais à frente? Mas a causa e efeito pode nos mandar para aqui. Ou seja, nós ficamos à espera que o karma atue por nós, não resulta. Não saímos aqui, não é? É isso. Como? É o tratamento que nós damos à experiência, não é? É essa consciência, é o digerir a experiência, é o sermos muito verdadeiros connosco e a potencial transmutação que esse tratamento que nós fazemos à experiência faz que aconteça. E então, pronto, lá vamos nós, todos contentes, a dizer, sobrevivemos a este embate. Outro, bom, mas já estamos um bocadinho mais, né? Ai, agora já saí desta, outra vez. E andamos assim, a bater de um lado e do outro, mas estamos claramente a avançar. Obviamente, quando nós batemos, antes do karma nos levar de volta, ou durante esse processo, há dor, não é? A dor é isto. São estes embates. Isto é a dor. E Buda diz-nos que dor é veículo de consciência. A primeira vez que eu ouvi esta frase, eu disse, que bonito. É uma frase muito profunda, mas, ou seja, vamos pensar um pouco nesta frase, não é? Porque também podemos rapidamente dizer, isso é muito bonito, mas não, a dor dói e qual é o veículo de consciência? Não, é veículo de consciência. Se houver este tratamento da dor, se nós aceitarmos a dor, se a enfrentarmos de frente, se a digerirmos, se tentarmos fazer algo produtivo que implique uma mudança em nós, sim. Exatamente, também. E não nos irmos abaixo. É um momento para aplicar a resiliência. Claro, claro. Eu tenho uma dúvida, peço
Só uma, Ondina. Que maravilha. Mas tem que dar acompanhado. E agora não consegui muito bem por isso. Quer, diga. Portanto, na filosofia indiana, o Dharma e o Karma. Uhum. O Dharma é a lei, o caminho, a ordem que nos leva de onde partimos até onde devemos chegar. Ficou bonito. Ficou bem escrito, Ondina. A ideia é essa. A ideia é essa. E disse caminho ascendente. Depois, no Karma, eu não percebi o que explicou, mas não percebi. É algo extrínseco à pessoa ou é intrínseco também? É extrínseco e é intrínseco. O karma é igualmente uma lei. É a lei da ação-reação. Okay? Que rege a própria... Depois, isto poderia ser muito mais aprofundado, porque existem diferentes tipos de karma. Não é? Existe o karma pessoal, o karma coletivo, mas que rege a vida da própria pessoa, as ações, se quisermos ser mais, que rege as ações da própria pessoa e é a força que nos faz voltar ao caminho, que nos faz voltar à lei. Sim, nós interpretamos o karma, o embate do karma, interpretamos como dor. Porque estamos a bater na baliza, não é? E este embater na baliza provoca-nos dor. E vamos provocar a consciência. Se tudo correr bem. Acontece às vezes que não provoca consciência. Não avançamos. Retrocedemos. Porque há uma frase muito boa do fundador da Nova Acrópole, no mundo em que tudo avança, no mundo em que tudo evolui, o que não avança, retrocede. É esta a ideia. E mais, e se ficamos ali perdoem-me a expressão, a chafurdar na dor, isto não faz bem a ninguém. E então, em termos emocionais, isto é o paraíso deste plano emocional. Se ficarmos presos na dor, a pensar, ai que bem que eu me sinto, ai que desgraçado que eu sou, isto é espetacular. A parte emocional fica felicíssima, não é? Se não entrar aqui a intervenção de mais nada. No seguimento desta lei do Dharma e do Karma, que eu introduzi aqui para não nos angustiarmos, por não acertarmos sempre, às vezes erramos, faz parte. Também há outra ideia muito importante que é o conceito de reta ação, que nós na escola falamos quando falamos do tema de Buda, falamos quando falamos de Bhagavad Gita. Isto é uma das maravilhas de falar de temas diversos, é que encontramos os pontos comuns, não é? E aqui temos, em termos objetivos, a percepção de que a mensagem é a mesma, vista de pontos de vista diferentes. E o que é isto da reta ação? Muito resumidamente, é agir não pelos resultados que vão ser obtidos. Ter determinada ação não esperando os resultados. Mas sim agir de forma correta, porque é isso que importa. Isto é tremendamente difícil. Mesmo tempo de sofrimento, digamos, que pede à pessoa que age. Agir no sentido que é bom para todos, não para mim. Sim. Tem de estar implícito esse bom para todos. Como? Não percebi. Conforme a lei. É isso mesmo. É agir conforme a lei. Agir corretamente porque eu devo agir corretamente e não porque eu vou obter determinado resultado. Isto é tremendamente difícil porque, reparem, imaginem que eu faço um exame e eu fazer o exame sem esperar ter uma boa nota no final, eu espero ser reconhecida pelo esforço que eu estou a fazer em estudar. Não é? O mesmo se aplica com as ações. Por muito que nós queiramos distanciar-nos disso, o mais provável acontecer é quando nós fazemos uma ação em benefício de alguém, nós podemos não querer o retorno dessa ação. Mas bolas, uma obrigada, não é? Nós sabe-nos bem, uma obrigada. É? Então, isto é tremendamente difícil, não quer dizer que seja impossível. Nós não vermos que é possível a curto prazo não significa que não devemos lutar por fazê-lo. É?
termos como direção essa reta ação e que Buda acaba por, através do caminho óctuplo, não sei se já ouviram falar, mas se quiserem pesquisar também vão encontrar muita informação. Através do caminho óctuplo, o Buda acaba por dividir essa reta ação em muitas outras coisas. A palavra justa, a ação justa, o meio de subsistência justo. Isso é muito difícil no nosso dia-a-dia. Mas por ser difícil não quer dizer que seja impossível e mais, que não seja alvo da nossa atenção e dedicação. Okay? E talvez, eu não sei, quem é que me diz as horas, por favor? Aquele não está muito bem, 4:10. Ok, então vá, já estou a falar há 1 hora para não vos amassar muito mais. Deixar-vos talvez uma mensagem final de que este caminho do conhecer-se é um caminho, em primeiro lugar, de vitória. Okay? Vitória sobre o quê? Sobre a personalidade. Okay? Sobre os medos, como nós falámos, sobre os nossos medos. Sobre as provas que vão surgindo ao longo da nossa vida, na vida de todos. Não há como fugir. E sem provas, não avançamos. Se nós nos lembrarmos daquilo que mais nos foi ensinado na vida, foi certamente ultrapassar uma dificuldade. Okay? Até um filho, não é? Se nós pensarmos no melhor que nos aconteceu, quem tem filhos, certamente passará por aí. O ter o filho, não é? O dar à luz o filho, implica um processo de dor, implica uma dificuldade. Então, o superar as provas, o superar as dificuldades e vitória sobre algo que não pode ficar esquecido. O cotidiano. É que é algo inerente às nossas vidas e nós conseguimos estar aqui a falar sobre este tema sentados na sala, com as nossas reflexões, com as nossas trocas de ideias e depois, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, em casa, com a família, com os amigos, as dificuldades, as pequenas dificuldades próprias do dia-a-dia. Isto é para ser aplicado, nós devemos aplicar isto no cotidiano. Não existe um cotidiano e um mundo ideal em que nós pensamos que seria bom que isto funcionasse. Não. É para aplicar no cotidiano. E o cotidiano é o maior dragãozinho que nós temos que enfrentar. Então, é um caminho de vitória, ok? É um caminho de compromisso. E esta é a última das palavras mal entendidas que eu vou referir hoje. Okay? Compromisso, hoje em dia, é muito mal entendido, no geral. O que é que nós entendemos por compromisso? A qualquer nível. Cedência. Responsabilidade. Obrigação. Fidelidade. Prisão, eu diria. Ok? Portanto, tirando ali a fidelidade, que é o certo, são essas ideias que nos ocorrem. De eu estar preso, de eu ter de ceder. É essa a ideia de compromisso que nós temos. E por isso é que nos afastamos de compromissos em tudo, na vida. Mas vamos lá pensar o que quer dizer compromisso. O compromisso é fruto, para ser mais forte, o compromisso é filho da experiência. Eu tenho de me comprometer depois de experienciar algo. Porquê? Porque o compromisso é voluntário. Obrigarem-me a fazer alguma coisa, a minha atitude não é de compromisso. Okay? Então, o compromisso é uma escolha feita com a nossa própria vontade.
encontrar um meio termo, uma ponte entre duas vontades supostamente opostas. Esse é outro ponto. O compromisso tem de ser flexível. Um compromisso rígido não funciona. Quer dizer, não deixa de ser um compromisso, mas deixa de ser vivido de forma boa compromisso. E é isso que depois nos leva a achar que os compromissos são maus. É vivermos os compromissos de forma rígida. Então, um compromisso tem de ser flexível. E as vantagens dos compromissos... Qual é a vantagem de termos compromissos? Os compromissos geram união com alguma coisa. Se eu me comprometo com alguém, se eu me comprometo com uma causa, se eu me comprometo com um trabalho, se eu me comprometo com uma ideia, gera união. E em termos de caminho de uma vida, origina uma direção. Não é? Origina objetivos. Vamos pegar no exemplo de um filho. Ter um filho é um compromisso. Naturalmente, gera união. Surgem naturalmente objetivos e uma direção para onde queremos mais ou menos caminhar, com flexibilidade. E reparem, muitas vezes nós queremos fugir dos compromissos, porquê? Porque dizemos que queremos ser livres, não é? Por exemplo, eu não quero namorar, não me quero comprometer porque quero ser livre. Eu não quero um contrato de trabalho, não sei qual é o termo, mas com aquelas condições que fico mais vinculada porque quero viajar. Eu não quero porque, ou seja, vemos o compromisso como uma ameaça à nossa liberdade. O que não nos apercebemos é que muitas vezes essa falsa liberdade leva-nos a situações de compromisso com outras coisas. Por exemplo, o facto de eu dizer que quero estar em constante mudança, mas quando eu falo em constante mudança é mudanças vazias. Eu quero mudar para mudar. Quero me movimentar. Quero mudar. E eu digo, eu não me comprometo com nada. Eu estou comprometida com a instabilidade. Não é? Só que não lhe chamo isso. Não lhe chamo um compromisso. Mas o facto de eu negar alguma coisa a todo o preço faz com que eu esteja comprometida com a outra parte. Já me perdi outra vez. Agora estava aqui a pensar numa coisa. Estava demasiado concentrada no que estava a pensar num caso muito prático. Deixei fugir a atenção para lá. Ou, por exemplo, temos a instabilidade. Sim, mas queria ainda falar de algo. Compromisso com a ignorância. Com a ignorância. Não é? Do não quero saber, não me interessa, não quero saber da atualidade, não quero saber do que se passa com os outros, sou uma pessoa muito independente, se eu sei desses assuntos depois tenho que fazer alguma coisa quanto a isso, portanto eu não me quero comprometer. E não lhe chamamos compromisso com nada, mas é compromisso com a ignorância. É compromisso com uma falta de ligação com os outros à nossa volta, não é? Então, se nós pensarmos um bocadinho nesse aspecto da nossa vida, quando negamos algum compromisso em prol de alguma coisa, normalmente em prol de uma falsa liberdade, vamos dar-lhe um nome. Vamos dar um nome ao compromisso que nos está a agarrar e que nos faz gritar aos quatro ventos que não queremos nos comprometer. É também um compromisso. Agora, é um mau compromisso. Então, é um caminho de vitória, é um caminho de compromisso e é um caminho do coração. É? E esta expressão não é vazia. Por muito que pareça, não é uma expressão vazia. Não sei se há aqui apaixonados pelo Egito.
há sempre alguém que vai estar feliz. E os egípcios, muito pouco se fala da doutrina do coração dos egípcios. Falamos em pirâmides, falamos em organização social, falamos do mundo dos faraós, falamos da justiça que se vivia, mas não se fala da doutrina do coração no Egito. Esse é um tema muito bonito para investigar, quem gostar da civilização egípcia. E a doutrina do coração consiste em ouvir-se a si próprio. Quantos de nós usam a expressão ouvir o coração? Principalmente quando estamos a dar conselhos aos outros, não é? Tens de ouvir o teu coração. Então isto quer dizer o quê? Que eu tenho que ouvir as minhas emoções? Porque, normalmente, o que é que nós pensamos? Coração, emoções. Mas não é. O coração que nós estamos a falar é isto. Okay? É o centro de tudo. Lembram-se que eu vos disse que nós podíamos ver isto de uma perspectiva de baixo para cima ou de fora para dentro? Então, por algum motivo, nós dizemos, né, fazemos esta expressão do coração, que também é o coração físico, é o centro de nós próprios. É onde se localiza a voz interior. Então, este caminho do coração é tentarmos ser fiéis a nós mesmos. Okay? Isto é uma grande atrapalhada porque nós mesmos somos isto tudo. Não é? Então, por isto mesmo ser uma atrapalhada, é que nós temos que assumir o comando desta atrapalhada toda, que faz parte, é a nossa maravilhosa natureza, e tentar chegar ao coração, à nossa voz interior. Lembram-se que eu vos falei do tal Arjuna, do Bhagavad Gita? O Arjuna, quando está em luta, todo o Bhagavad Gita consiste numa conversa entre ele e Krishna. Krishna é o seu mestre, que é o que o vai acompanhar na luta até ele decidir lutar, até ele decidir que tem que travar este combate. Krishna. Okay? É isto que significa um caminho do coração, a via do coração. E um último ponto é que o facto de nós travarmos esta luta interior, o facto de nós defendermos esta vida interior, conservarmos este espaço interior, que é a consciência que existe isto, que faz com que nós lutemos por ter sempre esse espaço interior, não significa deixar de ter vida exterior. E isso é algo que eu acho que acontece algumas vezes hoje em dia. Pensarmos que por sermos pessoas com muita vida interior, fechamos-nos, okay? E não somos pessoas inseridas no mundo, com empatia com as outras pessoas, porque estamos a percorrer o nosso caminho por dentro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quanto mais vida... Aliás, acredito para algumas pessoas que optam por um caminho de ascetismo, tudo bem, mas não estou a falar nesses casos, estou a falar dos nossos casos. Eu acredito que vida interior automaticamente se reflete em vida exterior. Quem tem vida interior, quem alimenta a vida interior, quem se compromete em se trabalhar interiormente, em se conhecer, brilha. E quando eu digo brilha, não é uma questão de vaidade, não é brilha aos olhos dos outros. Brilha, ou seja, emite luz que contamina os outros. E reparem, o que é que acontece se nós emitirmos luz e contaminarmos os outros? Os outros contaminam os outros e os outros contaminam os outros. E sentimos-nos mais ligados. E começamos a pautar as nossas ações por uma generosidade verdadeira. Não é? Se eu me identificar, e por isso é tão importante esta consciência, se eu me identificar com o meu quadrado, o que é que me faz bem? O que faz bem ao quadrado. Se eu me identificar, ou se eu me procurar identificar cada vez mais com o meu triângulo, e se este triângulo não é algo que seja só meu enquanto isto, o que é que me faz bem? O que faz bem ao triângulo? Né? Se eu me identificar com a humanidade inteira, isto não é uma utopia, se eu me identificar com a humanidade, se eu me identificar com todos os seres vivos, se eu me identificar com a natureza, o que é que me faz bem? Aquilo que faz bem à natureza, aquilo que faz bem aos seres vivos.
Então, naturalmente, as minhas ações vão ter em conta tudo isso. Agora, se eu me ficar por aqui, claro, se eu só me ficar... Atenção que isto não é mau, isto é super útil, é fundamental. O nosso quadrado é fundamental, tem que ser muito bem tratado. Agora, se nos ficarmos por aqui, vamos nos tornar pessoas egoístas. Porque aquilo que me faz bem... Se eu me identifico com esta parte, o que me faz bem é o que faz bem esta parte. Não alcançamos mais ninguém. Então, esta eu gostava que fosse a ideia final. Só um bocadinho, Andina, deixa-me só finalizar. Esta eu gostava que fosse a ideia final. É que não há um trabalho interior contra um trabalho exterior. Não existe isso. Há um trabalho interior que se reflete num trabalho exterior. E isso é filosofia à maneira clássica. Isso é filosofia, a verdadeira filosofia. A imagem que nós temos de filósofos sentados, olhar para o ar, ou com um bloco de livros debaixo do braço, não é a verdadeira filosofia à maneira clássica. As escolas de filosofia antigamente comprometiam-se em agir de acordo com aquilo que pensavam. É tão simples quanto isso, que não é nada simples. É tentar que haja um canal limpo, o mais limpo possível, que parta do que pensamos, para o que sentimos, para o que dizemos e para o que agimos. É esse o objetivo.